Oi, 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 povo do mar! Tudo bom com vocês? Essa semana nós recebemos a visita do apoiador Altemar, lá do Pará, que me ajudou bastante no servicinho chato que eu tô fazendo. Além de ter me trazido uns bombonzinhos de cupuaçu com castanha do Pará. Oh, delícia! E açaí do verdadeiro, que tá congelado e eu tô com dó de usar. Vocês verão pela primeira vez um dos cascos completamente fechado, gradeado, com o esqueleto completo, do jeito que vocês quiserem chamar, e um puxãozinho de orelha do Fausto. Vem assistir! Chora, bananeira! A minha parte do trabalho continuava repetidamente: organização das plaquinhas, colagem para reforço das longarinas. Eu estou com um roxo no braço. Aí eu falei, minha meta é descobrir aonde eu consegui esse roxo. E aí descobri. De tanto eu tirar esses 2 grampinhos e colocar para poder cortar essas tábuas e mais muitas outras que eu tenho que cortar ainda, apareceu isso aqui, ó. Porque eu exatamente bato o braço aqui para poder apertar quando a tábua aqui tá mais alto, tá? Então eu faço isso aqui e volto, isso aqui e volto. Então, por repetição, apareceu esse roxo. Mais um para coleção. Tem que começar bem pelo meio. Como tem parafuso que a cabecinha não tá muito boa, aí ele dá esses pulos. Mas quando tá boa, vai direto, tá vendo? Aí é só tirar os grampos. Terminar de recolher essa cola que tá sobrando aqui. E fazer as outras 25 peças que tem pela frente.
Fausto começando a colocar as escoas do fundo. Primeira escoa do fundo no lugar. E por que ela morre aí, Fausto? Aqui ela vai ser encaixada na quilha. Eu tenho que preparar a quilha para receber a escoa. Isso aqui é experimental, ela está colocada aqui só para ver se o sistema funciona. O sistema funciona. Agora eu vou começar a comer outra aqui e vou botar a escoa também no lugar. Aí depois eu boto mais duas entre elas. Vou fazendo assim. Ela tem que formar uma superfície, né? Coerente, sem degrau, sem erro. Ela tem que estar toda certinha. Eu vou acertando tudo aqui agora. Fausto, tem alguma dificuldade a mais em fazer as escoas no fundo do barco do que aqui na lateral? São fases diferentes, né? Eu já tinha linha, eu conseguia a linha lá, como esse aqui de cima aqui também. Eu consegui a linha lá no picadeiro, então não tem dificuldade nenhuma em fazer, só ajustar pequeno ajuste. Agora aqui, essa parte aqui, ó, ela foi feita geometricamente, com compasso. E eu tinha que ver se o sistema que eu usei daria certo. E está dando certo. Eu estou conseguindo fazer, elas estão ficando... o acerto é muito pequenininho, tem que fazer acerto. Mas é muito pouco. Por enquanto, pela primeira régua, o sistema está funcionando. Vamos ver, vamos continuar para ver. Estou abrindo aqui agora. Depois eu tenho que aparar a quilha, eu tenho que traçar o centro da quilha, que a gente vai botar um aparelhinho hoje à tarde, um nivelador, né, um raio laser, para definir bem a linha de centro, marcar e começar a tirar essas quinas aqui que está sobrando, ó, que ela tem uma curvatura, essa aqui está sobrando. Agora a gente vai definir isso, à medida que isso aqui chegar lá, aí vai determinar o quanto eu tenho que tirar lá, onde isso aqui vai encaixar na quilha. Vamos ver como é que vai ser. Daqui a pouquinho já vou saber. A primeira régua até agora tá tudo bem. Vamos ver, vou torcer para que continue assim. Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone never weak, but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe, it ain't. Ó, Fausto, para cortar o chanfro, ele fez um paranauê aqui, ó. Pera aí, Fausto, mostra aí como ficou, homem. Olha, certinho. Tô falando que aqui é Mad Max. Tudo se dá um jeito. Fausto, olha o que eu tô fazendo, ó, ó. Formão da Guta, ó, 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 ó. Não, Gutinha, não, toma essa aqui, toma a faquinha. A faquinha não ó, funciona. Assim, funciona aqui, ó.
Eu quero usar o meu formão, dá Mas você licença. vai estragar o formão. Dá licença. Aí ela vai perder o corte, vai pegar o meu e vai fazer a mesma coisa. Não vou, eu vou amolar o meu formão. Eu futuco ele mesmo, ele fica pra morrer. Olhem o que a dona faz com o bebedouro. Desse jeitinho. Isso quando ela não tenta rolar aí dentro. Eu joguei essas tábuas pro lado de lá. Coloquei aqui, ó, umas cunhas para quando eu pisar isso daqui não levantar, né? E vou colocar as tábuas aqui em cima para fazer tipo um andaime e reforçar a última longarina dos 2 cascos. Amém, aleluia, que é essa aqui de cima. O Altemar, que estava aqui, me ajudou pra caramba. Agora só falta essa última longarina. Uhul! Olha a madeira em S que Fausto está trabalhando. Curvadinha. Abaixa um pouquinho, Fausto. Aí. E conta aí o milagre que você faz. Quando você põe em laminação, você lamina, ela fica toda igual, ó. É, a gente vai usando os grampos e força ela a ir pro lugar que a gente quer ir. Isso. Que a gente quer que ela vá, quer dizer. Depois, se você não solta, ela fica, não sai mais. Se você colocar assim, melhor ainda. Tá? Ela acaba ficando certinha também. É a flexibilidade da madeira, na verdade, isso, Fausto? A característica da madeira é essa. Porque ela tem as fibras todas assim. Então é uma madeira que não trinca quase. A não ser perto do centro dela, né? Nos vasos lenhosos. Então, o preço é o que a gente pode pagar. A madeira é leve, ela é bem resistente, ela atende a tudo que a gente quer, só dá trabalho para trabalhar com ela. Então, as empresas não querem a madeira dessa. Nós, consultores de fundo de quintal, nós damos um jeitinho. Isso é bom, que faz com que a gente fique especializado nesse trabalho. É bom para a gente depois. A gente sofre agora, mas depois a gente vai estar melhor. Ela ficou A retinha maioria das aí, pessoas, Ela ficou retinha aí, ó. fica reta. Ela fica reta. Mas tem que ser laminada. Sozinha ela vai para onde quiser. Virou uma trepadeira. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you've broken a feather. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the scars they leave it. You'll be dancing once again and the pain will end. You have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry, but the
eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though I never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. Ela vai ficar futucando direto. Que seringa gostosa. Que seringa gostosa. Ai, que você que foi? Ai. Ai. Tadinha. Pai, me botaram um negócio nas costas aqui que tá doendo. Não sei quem foi esse feio lá da... Quem me fez isso, ora? Quem foi? Isso é sacanagem comigo. Eu sou tão boazinha. Separei o lixo aqui desde o começo da obra, lixo de verdade. São 4 quilos de luvas plásticas, potinhos que a gente não pode reaproveitar e paninhos que nós usamos para limpar as mãos. Aí eu vou ter que fazer um relatório para a prefeitura e descobrir como descartar este material. O Fausto tá aqui limpando um potinho de sorvete que nós reutilizamos 1 zilhão de vezes. Tem algum recado, Fausto, para dar? Eu tô perdendo aqui quase 1 hora de serviço para limpar os potes, porque esse material aqui que é inerte, isso é inerte, é igual vidro, tá? Epóxi. Mas é considerado como material contaminante, tá? E são as normas, a gente tem que fazer. A Gura está recolhendo aí, que provavelmente não vão acreditar que só gastamos isso, porque tem coisa que é jogada no lixo normal, muito pior jogado no lixo. Nós não fazemos isso, tá? Isso aqui não é contaminante. Isso que é inerte é contaminante. Então a gente vai tirar e vai jogar no lixo. Isso aqui a gente reaproveita. Pois nós temos esse trabalho aqui que é em nível internacional. Nós trabalhamos, essa obra é uma obra grande. Existe aqui um desafio muito grande para a gente fazer. Depois todo mundo vai gostar que vai ser brasileiro. Mas a gente vive com muita dificuldade. Aqui a gente tem que ter precaução quanto a parafuso empenado. Que muita gente aí disse que não é, porque a gente bate nele. Quer dizer, não tem a mínima noção do que está falando. O parafuso já veio assim porque teve algum comerciante desonesto que comprou da 3ª, 4ª linha e pode ter jogado dentro de uma caixa de produtos bons, a gente compra e chega aqui, não é aquilo, vai reclamar, não tem aonde se reclamar, a gente não tem apoio jurídico, não tem apoio nenhum, tá? O que a gente faz aqui, tá, é um serviço barato, eu dou informação barata, porque o nosso apoio, na verdade, é uma vergonha que a gente recebe por mês pelo esse trabalho. Estão dizendo pra gente aí que a gente não vale nada. Porque se você gosta de uma coisa, você ajuda, você apoia aquilo. A gente recebe muito pouco apoio, tá? Tem muitas palavras de apoio, palavras são palavras nada mais que palavras. A gente não depende muito dessas palavras, porque elas, pra gente, nós somos muito objetivos, tá? O tempo que a Guta perde, desde de trabalhar aqui comigo, para fazer esse trabalho que vocês estão vendo aí, olha, é melhor ela parar. É melhor ela trabalhar aqui, porque o nosso projeto vai embora. A gente não tem obrigação de mostrar para vocês, além das críticas que a gente recebe. Tem pessoas que têm inveja e não poupam. Eu não vejo ninguém de vocês defendendo a gente. Vi 1 ou 2 defendendo suavemente, discretamente a gente. Então, na verdade, a gente está sozinho no meio de um monte de coisa. De prefeitura, de pessoas que ficam reclamando que o vídeo é pequeno e tererê, tererê. Eu estou dizendo isso para vocês sentirem que a gente passa todo dia, meses, anos, numa boa. Essa é a nossa tolerância com relação a isso. A gente obedece às leis
E o que está fora daqui é o mundo. O mundo é desse jeito. Então, consertar o mundo, a gente não vai. O que a gente está tentando fazer é se adaptar, é superar esse mundo, é tentar passar por ele, tá? E crescer. Então, vocês querem ajudar o projeto? Se defina, ajuda. Converse aí, tá? A Guta, ela merece. Ela faz isso com boa disposição, com maior carinho com vocês. Muita gente retribui, a gente sabe disso, tá? Mas poderia ser bem melhor. Tem gente aí com um apoio muito grande que não vale nada, que só produz nada, tá? A gente é direto. Quem vai para o mar, é uma boa coisa que eu vou falar aqui, quem vai para o mar não tem que ouvir coisas boas, tá? Aquelas que ele gostaria de ouvir, porque ele está empolgado para ir. Ele tem que ouvir a dificuldade, cara, porque é a dificuldade que vai danar o projeto dele. Ele vai desistir do projeto, do sonho dele, por causa das dificuldades que não foi dito para ele. E nós sempre orientamos a pessoa a dar ênfase às dificuldades. Porque se ela superar as dificuldades aqui em terra, ela vai superar lá no mar quando aparecer. Tá? Então, nós somos às vezes antipáticos, falamos aquela coisa que a pessoa não quer ver, às vezes a pessoa sai daqui deprimida porque não é muito bem aquilo que ela queria, mas é a realidade. A gente foi forjado lá, ó. Pergunta aí quantas pessoas que vocês conhecem que nos ajudaram. Nós sempre fomos bobos da corte, fomos classificados inclusive de casal problema da náutica, mas nós não ligamos para isso. Nós estamos aqui mandando informação, não importa o quanto que contribui com a gente, tudo que vier é ótimo para nós. Ajuda na mangueira, ajuda nisso, ajuda nisso. Mas eu acho que nós não somos devidamente valorizados. Eu não quero ficar rico com isso, não quero nada. Eu só acho que a Guta tem muito trabalho, sabe, para tão pouco. Eu acho isso. Já falei com a Guta, eu te pago isso para você ficar só aqui. Porque eu acho que o outro lado não está merecendo muito bem isso, não. Alguns merecem até mais. Mas muita gente aí tenta, inclusive, tirar proveito, tratar a gente como se fosse uma pessoa boba e tirar mais do que o projeto, mais do que a gente mostra. Sai do foco e começa a aprender o que a gente faz e vender para outros aquilo que ele aprendeu aqui. É o mundo. Fazer o quê? É o mundo. Então, a gente sabe tudo isso, mas mesmo ele ganhando, ele está ajudando a náutica. E o nosso objetivo é a náutica. A gente tentou traduzir o que a gente fala aqui para o inglês, para o pessoal lá ver. Eu nunca fui de muito gosto para isso. Eu acho que nós temos que educar a nossa náutica, nós temos que brigar pela nossa náutica. E não pegar ajuda deles daqui. Eles têm pouca náutica, a gente tem muito, mas lá tem muito recurso. Aqui a gente tem pouco recurso. Mas esse é o brasileiro. Nós somos diferentes deles, não temos que agir como eles. Então, fico aqui, o que eu estou dizendo, vocês acham que é um desabafo? Não é um desabafo, é uma verdade que eu estou dizendo aqui em prol da minha mulher. Tá? Porque a gente aqui tem, às vezes, conflitos por isso. Porque ela acha que eu estou desvalorizando o trabalho dela e eu não estou. Eu estou valorizando, estou dizendo que ela está sendo muito mal remunerada pelo trabalho que ela faz. E ela se sente ofendida com isso. É a nossa briga, nós somos um casal, é o dia a dia. E a gente vai estar junto porque o que a gente faz é maior do que esses problemas. Tá? Não espero que vai melhorar, mas eu estou fazendo questão que vocês saibam que o que a gente vale para vocês é o apoio-se que não nos é dado. Eu acho que quando você gosta de uma coisa, você investe nela. Se você não investe nela, porque você acha que gosta, está distraindo. Você é muito mais importante que aquela informação chega para você como obrigação. E se não chegar do seu jeito, você dá um dislike, você faz não sei o quê. Então fica aí. Se vocês olharem, mostra aqui, Guta. Esse é o trabalho que a gente faz, tá vendo? Puro, seco, sem computador, sem nada. Agora me diz, nós brasileiros merecemos um apoio maior? Eu não estou dizendo só por aí, Guta. Nós temos recursos para terminar esse projeto, independente de qualquer coisa. Tá? Mas eu acho que a náutica tem que se interessar mais pela náutica.
Tem colegas nossos aí que infelizmente aconteceu alguma coisa, receberam uma coisinha pequenininha. E tem charlatão aí, ó, que está na Europa passeando, que recebeu um absurdo, nunca fez nada por nós. Então, é hora da gente parar, sabe? Isso aqui é um projeto inovador, mundial. É um say home. Ele tem uma boca enorme. Você fazer isso em madeira não é fácil. Eu não sei se vai conseguir. Eu acredito que sim, pelos meus cálculos, vai aguentar tranquilo. Mas nosso, aqui vai ter um compensado com o nome de todos os nossos apoiadores, todos, até que participou da construção inicial do galpão. E ele vai ser colocado no barco. Nós vamos ter o maior prazer em levar esses colaboradores conosco, porque eles ajudaram a gente, com sinceridade, a fazer esse barco. Porque eu acho que o ato é o fim do pensamento. Sem o ato, o resto é tudo bobagem, especulação. Agora, existiu o ato, então aquele raciocínio, ele vale. Portanto, eu estou achando, ato está sendo pouco daí para cá. Daqui para lá está indo muito. Olha aqui, ó, todo dia trabalhamos. Tudo para mostrar a vocês que são capazes, que nós somos brasileiros. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar na náutica, nós precisamos mudar na política, nós precisamos mudar em tudo, porque nós somos muito maiores. Eu dei a volta ao mundo, saí do meu estado. Falou, aqui não tem nada que eu quero, porque eu queria náutica, nossa náutica atrasada. Fui para o Rio de Janeiro, a náutica muito mais evoluída, aprendi muito lá, tá? Mas vi que meu estado não é tão ruim assim. Saí do Rio de Janeiro, fui para o Caribe. Rio de Janeiro está muito mais evoluído socialmente, Espírito Santo socialmente, do que... em todos os lugares que eu fui do Brasil, melhor que o Caribe, onde tem que botar uma corrente de 12 milímetros com cadeado. E nós somos ladrões, né? Piratas. Eles não. Muito bem. Demos a volta ao mundo. Tá? Aqui, nosso oceano é limpo. Limpo. Lá, isso aqui é sujo, lá é 10 vezes mais. Tá? E quem suja são as empresas do primeiro mundo. Tá? A gente viu que o Brasil é privilegiado. Ele não tem tsunami, que a parte tectônica ela está se afastando, ela não está subindo, não vai ter tsunami. Não temos vulcões, temos um povo maravilhoso, que eu acho que está um pouquinho mal acostumado em ficar recebendo coisa. Eu sou contra o Bolsa Família, eu acho que tem que dar emprego. As pessoas têm que crescer, é isso que a gente está precisando. E a náutica, a mesma coisa. Nós estamos acostumados a ficar sentado, esperando a formação chegar, e você falar, será que eu vou querer, hein? Não. Se chegou a informação, cara, vai para a vida, tira dentro de você alguma coisa e vamos partir, vamos melhorar o Brasil, cara. O Brasil tem que despertar. Ó, é desabafo, mas está aí. Dá um cliquezinho lá se vocês gostaram. Pra Guta, tá bom? Com certeza você gostou desse vídeo, então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações.